Olá, gente. O programa Ecologia em Ação, começando, já trazendo algumas questões relacionadas à nossa cidade e aos serviços prestados pelos organismos oficiais para o contribuinte. Então, é um tema que vem incomodando muita gente, vem aborrecendo muita gente, que é o licenciamento ambiental. Tem os que dizem que está demorado, outros dizem que é muito burocrático, outros dizem que estão pedindo documento demais, outros dizem que Joinville está complicado, que vão parar Quari. Então nós vamos tratar desse assunto com vocês, desmistificando um pouco esse tema. Vocês sabem que hoje a SAMA tem um processo de licenciamento ambiental computadorizado. Você faz tudo pelo teu computador lá no escritório da tua empresa, da tua consultoria ou do teu cliente. Então você recebe uma senha lá na SAMA e aí você se comunica virtualmente com o processo do licença ambiental da tua empresa com a SAMA, Secretaria de Meio Ambiente, Departamento de Licenciamento Ambiental. É um processo bem dinâmico, moderno, só que nem todos sabem trabalhar com isso aí. Mas é a modernidade que está chegando. Agora, aqueles projetos, aqueles processos antigos de licenciamento ambiental, que foram feitos assim por consultores não muito práticos, não muito conhecedores da situação, talvez muito relapsos com seus clientes, esses licenciamentos realmente ficam parados por falta de complementação de documentação. E aí não dá para jogar a culpa no órgão licenciador, nem nos técnicos que estão lá. Como também os técnicos não vão aprovar licenciamentos ambientais, processos que foram mal feitos, que foram mal explicados, que não anexaram documentos quentes. E esses profissionais, logicamente, vão deixar esse processo parado até que o cliente chegue no balcão e venha perguntar por que o processo não anda. Aí, muitas vezes, esse empresário, esse empreendedor vai saber que o seu consultor pisou na bola e continua pisando na bola. Não dá para culpar a SAMA, não dá, nem os técnicos. O problema é do cara que está elaborando, é o cara que não prestou atenção, o cara que é meio mole para fazer o serviço, pouco dinâmico. A modernidade exige dinamicidade, atendimento rápido ao cliente. Então, eu acho que é um tema bem interessante. A gente pode ajudar o órgão ambiental a desenvolver esses processos mais rapidamente. Eu acredito até que o órgão ambiental poderia dar um curso para consultores e para empreendedores que tem o seu departamento de meio ambiente. Muitas vezes eles necessitam de um treinamento, de explicações, de um curso, de um mini curso sobre como proceder hoje o licenciamento ambiental da forma virtual, entrando no programa específico lá na SAMA. Agora, tá certo, tem gente que quer licenciar em área que não pode. E não consegue a documentação, muitas vezes. Tem processo de licenciamento ambiental acima da cota 40. Não pode. O órgão ambiental vai negar. E muitas vezes o empreendedor força a barra. E aí o culpado é o técnico? Não é o técnico. É o técnico contratado pelo empreendedor, que está querendo burlar a lei, está querendo sacanear, está querendo comprometer o analista do órgão ambiental que vai analisar aquele processo e não aprova. Aí é burocrático, aí é demorado. Não adianta achar ruim. Tem que seguir a lei. Tudo nos trinques da lei. Da lei florestal, da lei ambiental, da lei do Código de Águas, das áreas de preservação, das matas ciliares. Não pode construir em cima do rio.
É área de preservação permanente. 30 metros para cada lado do rio, mata ciliar, não pode construir. Aí tem gente que insiste, que força a barra. Não é assim. Licenciamento ambiental em cima de área de passivo ambiental não pode, é proibido, é crime, mas acontece. Olha só quantos grandes centros de compra foram construídos em cima de passivos ambientais em Joinville. Quantos? 5, pelo menos. Vocês conhecem, vocês sabem. Mas tudo feito de uma maneira tal que o órgão ambiental se sentiu pressionado, grandes empresas poderosas, amizades com vereadores, amizades com o prefeito, e aí conseguiram, apesar dos passivos ambientais, implantar grandes centros de compra, como supermercados, hipermercados, shoppings. É isso que acontece. Mas nós temos hoje um vereador muito aplicado na questão ambiental em Joinville, é um colega meu, engenheiro agrônomo, que é o James Schroeder. O James é o nosso vereador de Joinville, da Zona Sul, e ele está com um discurso muito bom lá na Câmara de Vereadores, apresentou propostas sobre a questão daquelas minerações que foram feitas em cima de morros, que tinham mais do que 40 metros de altura, de altitude, acima da cota 40, e que foram minerados, e que agora está sendo colocada uma barreira para evitar que novos processos de mineração ocorram no município de Joinville, senão nós vamos perder todos os nossos morros. Comenta-se por aí que tem mais ou menos 200 pedidos para mineração em áreas da cota 40 em Joinville. É um absurdo isso aí. Mas o vereador James Schroeder, ele fez um pronunciamento recente na Câmara de Vereadores e falou sobre licenciamento ambiental. Então vocês prestem atenção ao que o engenheiro agrônomo James comentou. É um estudioso, é uma pessoa que dá satisfação ao seu eleitor e traz grandes contribuições para o município de Joinville. Assistam aí, James Schroeder falando sobre licenciamento ambiental. Senhor presidente, colegas vereadoras e vereadores e a todos que assistem a essa sessão. Toda essa polêmica, que começou no final de semana e se estendeu ao longo dessa semana, traz para a luz do dia um problema que é crônico de Joinville, e não é apenas dessa gestão. Na verdade, a cidade de Joinville, por ser a maior cidade do estado, não pode sequer ser comparada com Araquari, Garuva, os municípios em torno, onde se alega que há mais celeridade para o licenciamento. Essa celeridade, óbvio, se dá porque lá a demanda é menor, mas há também uma perigosa pessoalidade no trato. Evidente que nós temos problemas estruturais e que podem ser resolvidos. Um dos gargalos está lá no licenciamento ambiental e que nós poderíamos simplificar. Poderíamos simplificar diminuindo a fila da demanda, retirando da necessidade de licenciamento uma série de atividades que só Joinville exige licenciamento ambiental. A legislação estadual não exige, muito menos a federal. Então aqui chamamos para a responsabilidade do município uma série de ações que nós não precisaríamos estar licenciando. A outra questão que precisa ser levada em conta é o que já existe efetivamente no Brasil afora e até no estrangeiro, que é a autodeclaração. Autoriza e depois fiscaliza para ver se falou a verdade. E caso tenha faltado com a verdade ou esteja realmente colocando em risco o meio ambiente, existem canais administrativos e legais para processar de maneira exemplar aqueles que tentaram fraudar. Mas um sistema eletrônico de autodeclaração seria o suficiente para desafogar essa fila. Para concluir aqui, senhor presidente, mas a questão do licenciamento ambiental, que passa também pela segurança jurídica aos técnicos que dão pareceres, afinal de contas,
contestar parecer ambiental e dar opinião sobre jogo de futebol, todo mundo no Brasil faz. E para que o técnico que assinou responda a algum questionamento na justiça, ele terá que constituir um advogado que cobra com certeza muito mais que o salário que ele recebe da prefeitura. Então há sim que ter suporte jurídico à disposição. Isso também destravaria muita coisa. Mas eu quero dizer que não é só no licenciamento ambiental que está o gargalo. Nós precisamos, com certeza, fazer com que os sistemas de banco de dados da prefeitura comuniquem-se entre si. Hoje, o sistema da Secretaria da Fazenda com o cadastro técnico não se falam. Quiçá com o sistema da SAMA. Obrigado, senhor presidente. Isso ainda é na base do au-au. Brincadeira que eu faço é porque aquele documento ao secretário tal para dar resposta sobre isso, ao secretário não sei das quantas para dar resposta sobre aquele outro negócio, quando poderia simplesmente haver uma integração do banco de dados em várias pontas do sistema e cada um só abastece o seu e ao final o munícipe tem o resultado muito mais rápido, muito mais ágil, porque um documento para trocar de sala leva uma semana, um mês, um ano. Então, algumas ações aqui eu tenho certeza que poderiam ser colocadas em prática já. Essa casa tem um condão de discutir essas questões da sociedade, mas a solução cabe ao Executivo. O Executivo precisa vencer algumas barreiras internas, inclusive, para colocar em prática essas ideias que não são minhas, não são novas, são conhecidas, mas que, por diversas razões, que não há espaço aqui para dizer, não permitem o avanço. Então, que bom que tenhamos aqui uma discussão profícua, mas que os encaminhamentos que essa discussão gerar, encontrem eco lá no Executivo e que nós possamos ver essas questões estruturais resolvidas. Com isso, sem abrir mão da segurança jurídica, sem abrir mão da transparência, sem abrir mão da proteção da qualidade de meio ambiente e da vida do cidadão joinvilense, nós consigamos fazer com que aqueles que querem empreender na nossa cidade possam trabalhar. Muito obrigado. Nós vamos, nesse segundo bloco do Ecologia em Ação, falar um pouco sobre a nossa insegurança em Joinville. O que é insegurança? Você hoje tem muito medo de sair na rua. Hoje, com essa situação econômica pelo qual a nossa nação brasileira passa, uma herança maldita que recebemos dos governos anteriores, que arrasaram com o país, com a economia, e nós hoje temos uma população brasileira empobrecida, muitos miseráveis, muitos moradores de rua, muita gente boa morando na rua, mas infiltrado nessa gente infeliz, marginalizada, empobrecida, abandonada, que mora hoje, que não tem outro lugar para morar, mora na rua. E Joinville hoje é um grande centro de moradores de rua. E nós sabemos, nós moradores dos bairros, nós sabemos o que é conviver com esses infelizes e entre os quais nós temos uma bandidagem que está assaltando nossas casas, o nosso comércio. É uma barbaridade. Então eu vou falar um pouco sobre esse pessoal, mostrando para vocês aí imagens do que a prefeitura realmente faz, o departamento social da prefeitura faz em benefício dessas almas infelizes jogadas na rua. Muitos querem ficar na rua, muitos não querem sair da rua, mas o Centro Pop é um centro que fica ali perto da estação rodoviária de Joinville. É um centro onde o morador de rua que quer
ser tratado, ele é encaminhado para o Centro Pop, que é o centro de referência especializado para a população em situação de rua. Isso que é o Centro Pop. Então eu estou mostrando aí para vocês o quanto que a prefeitura, o contribuinte de Joinville, oferece para essas pessoas. Então lá eles recebem um bom banho, fazem a barba, fazem o cabelo, tem dentista de graça, tem médico de graça, tem psicólogo, tem psiquiatra, tem pessoal da educação física, tem cozinheiros, tem máquina de lavar roupa, tem churrasqueira, tem cozinha, tem geladeira, tem pratos, tem talheres, tem roupa de excelente qualidade, calçados, tênis, show de bola. Então, o morador de rua, ele não tem onde lavar roupa. Então, ele pega, vai no Centro Pop, ganha um tênis zero, que eu de grife, eu não consigo comprar um tênis deste preço que eles estão dando lá no Pop. Camisa boa, bonita, calça, e o cara sai na rua, ninguém mais localiza ele, ninguém mais identifica esse personagem como morador de rua. Aí ele vai para a rua, dorme na rua, come sopão lá na praça da estação toda a tarde e perambula no sinaleiro para conseguir um dinheirinho para comprar cachaça. Aí ele suja aquela rua, aquela roupa, aquele calçado, e vai no Centro Pop e pega um novo. Não lava, ele não tem como lavar. Aí ele vai e pega um novo. E muita roupa fica jogada nas praças, nas ruas, nos terrenos baldios, nos locais, nas casas abandonadas que são invadidas. Muitas casas foram metidas fogo. Na Rua das Palmeiras, aquelas casas que foram tombadas, muitas delas foram ateadas, foi fogo. Meteram fogo, queimaram as casas. Morador de rua. Mas o morador de rua que eu quero falar hoje, de modo especial, é o morador que fica escondido atrás dos tapumes do projeto das empreiteiras do programa do Matias, da macrodrenagem. Então, o meu programa tem sido solicitado pelos moradores da rua Jerônimo Coelho, onde a minha família também tem uma casa. A última residência ainda da rua. E nós somos solapados, vilipendiados, agredidos por esses moradores de rua. Não quero dizer que são todos, mas existem frutas podres no meio das frutas boas. Os lojistas da Jerônimo Coelho, mais uma vez, na semana passada eu falei no programa aqui, eram 4 lojas que foram assaltadas. Esta semana, hoje é segunda-feira, no último sábado e domingo desta semana, foram assaltadas mais 4 lojas. Os lojistas ligaram para mim. Eu convidei eles para virem aqui ao programa, mas o pessoal não tem assim preparo, tem medo da televisão, tem medo de aparecer, tem medo da represária dos moradores de rua depois. Porque o pessoal joga pesado mesmo, a droga, o cara depois que está drogado, ele quebra tudo. Ele entra na loja, ele é encorajado, ele tem uma coragem fantástica. Entra pelo forro, vai pelos telhados, arrebenta porta de vidro, uma porrada, aquilo vira tudo um cristal, entra nas lojas e se farta e vai vender todos aqueles milhares de reais que custaram aqueles roubos, trocam por droga, por crack, por cocaína, por maconha, por cachaça. É triste isso aí. Como resolver isso aí? Como? Eu vou mostrando aí para vocês imagens da rua Jerônimo Coelho, do maltrato que a empreiteira tem dado aos moradores. Tem casas, como por exemplo, tem uma autoescola em frente do Palácio dos Dória, lá onde é a sede administrativa do Banco Itaú. Lá tem uma autoescola
pintada assim de um bordô. Vocês sabem que com o aprofundamento da galeria para fazer aquela galeria pluvial de concreto, o terreno cedeu e o prédio está rachando no meio? Quem vai pagar isto? Calçadas, passeios, postes caíram. E agora tem um vazamento de esgoto e está sendo bombeado. Esse esgoto, eu já mostrei isso no programa anterior, esse está sendo bombeado diretamente na rua Rio Branco, na esquina com a rua Jerônimo Coelho, um cheiro fortíssimo, e está sendo jogado na galeria pluvial, que é proibido. Deveria ser aberto uma caixa de inspeção de esgoto e lançado lá dentro. Mas a empreiteira não está nem aí, ela não tem norma de procedimento de engenharia. Não tem um manual de procedimento, não tem uma fiscalização. O poder público não fiscaliza. Aí essas obras fazem esses absurdos. E vocês sabem que os moradores tiraram os tapumes, jogaram os tapumes dentro da galeria aberta pela empreiteira, e mesmo assim os moradores de rua ainda estão acantonados no primeiro trecho da Jerônimo Coelho, lá embaixo, perto do Rio Cachoeira. Lá tem um tapume, tem um ninho lá, tem um ninho de morador de rua. Além disso, eles dormem nos passeios, dormem de frente aos bancos, às lojas comerciais. Vocês vejam o problema que o Bradesco teve com o morador de rua, teve que fazer um cercado, um aramado, para impedir que essas pessoas, esses infelizes, se permanecessem ali fazendo aquela sujeira, afugentando o cliente do banco. Uma promiscuidade. Não tem sanitário. Vocês imaginam onde que o cara, com a cara cheia de cerveja, ele vai fazer a necessidade urinária? O cheiro de urina, de fezes, atrás desses tapumes é uma coisa assombrosa. Ninguém acredita, só indo lá ver. Moradores, os lojistas estão sofrendo. Quantas lojas já fecharam? E vão fechar mais 4 lojas. E hoje eu faço parte de um grupo da rua Jerônimo Coelho, onde estão citadas as lojas que vão fechar por falta de cliente. A obra impediu o livre trânsito. Depois tem cara que usa toda a calçada para colocar camiseta, para vender camiseta. E a prefeitura permite isso, não fiscaliza, não organiza isso um pouco. Não precisa logo multar e aprender a mercadoria. Não, explica, aqui o pessoal tem que passar. Você não pode pôr a tua mercadoria aqui. Mas põe e a prefeitura não fiscaliza. E você tem que passar em cima da areia, em cima do barro, para não pisar em cima dos calçados, das roupas e das bugigangas que essas pessoas estão vendendo hoje, que são os novos comerciantes de Joinville que chegaram na imigração. Então, olha, o que está sendo feito de maldade contra os lojistas de Joinville, nós ainda vamos tomar conhecimento com detalhes. Infelizmente. Por que a municipalidade não dá o mesmo tratamento que dá aos moradores de rua lá no POP para os lojistas? Por que não vai no lojista e pergunta como é que nós podemos minimizar esse impacto negativo que essa obra está causando ao teu comércio? Nós podemos melhorar o passeio, nós podemos... O que nós podemos fazer? Não aparecem, ninguém da prefeitura aparece. Não se dá nenhum respeito ao lojista da rua Jerônimo Coelho, como de outras ruas onde também essa obra aconteceu e continua parada. É triste. Então, as imagens que vocês estão vendo aí da rua Jerônimo Coelho e dos moradores de rua que eu já mostrei, estou mostrando outra vez, isso é uma imagem muito feia para Joinville. Nós temos que encontrar uma solução para essa gente pobre, infeliz, abandonada pelo poder público, que tirou o emprego, que acabou com as empresas,
que fez das empresas se mudarem para a China e para outros países por causa da carga tributária, dos altos impostos e da injustiça do trabalho. Essa sim que acabou com os empregos. Infelizmente, é a imagem do Brasil. Nós estamos nos transformando num país parecido, assim começou na Venezuela há 4 anos atrás. E agora vocês vejam o que está acontecendo na Venezuela. Tudo indica que lá vai haver uma guerra civil. Venezuelano guerreando, matando venezuelano. Nós não queremos isso para o Brasil. Acordem autoridades, acordem vereadores, deputados, que Joinville não merece esse tratamento. Até o próximo programa Ecologia em Ação.